Afinal, o que causa a gagueira? Há muitos anos, numa entrevista, eu dizia que a gagueira era um problema bastante complexo. Hoje, 4 sólidas décadas depois, o problema continua complexo. Presença da fonoaudióloga Fernanda Papaterra, falando sobre problemas da fala. Há muitos problemas de fala, mas o mais complexo e controvertido é o da gagueira. Vamos falar um pouco sobre a gagueira. Ela é conhecida há muitos séculos. Moisés é citado como uma das primeiras pessoas da história que se tem notícia. Ele dizia: "Perdoa, Senhor, não sou de palavra fácil, minha língua é tarda." Isso está no Êxodos. E embora esse seja um problema bem antigo e universal, até hoje as suas reais causas não são totalmente conhecidas. E por quê? Simplesmente porque não existe uma só causa que justifique o aparecimento da gagueira nas pessoas. Eu acho que esse ponto de que não há uma só causa é o único ponto onde todos os estudiosos concordam. O que se sabe a respeito da gagueira? Nós sabemos que geralmente há exceções, é um problema de primeira infância. Ela tende a aparecer em crianças descritas como sensíveis, aquelas crianças que toleram pouco frustrações, aquelas crianças que são mais suscetíveis à tensão. Nós sabemos também que a gagueira pode ser precipitada e perpetuada por certos fatores ambientais. A gagueira tende a exibir ciclos de frequência e severidade no mesmo indivíduo. Às vezes a pessoa está falando muito bem e às vezes não. A gagueira consiste em grande parte de um comportamento de evitação e de fuga. Não, então fala você, eu não vou falar. Ou então até substituição de palavras temidas. A pessoa pode temer situações, pessoas, palavras, fonemas. Nós sabemos que a gagueira é frequentemente associada com a expectativa e com a antecipação da sua ocorrência. A pessoa sabe que vai gaguejar mesmo antes de ter falado aquela palavra. E aí ela pode tensionar a musculatura, lutar com a palavra. E é aí que mora o problema. Eu costumo dizer que a gagueira é a luta. A gagueira é um problema pessoal. Pessoas que gaguejam, elas relatam medos, ansiedades e até uma baixa autoestima e muita frustração também. E a gagueira também é um evento psicossocial. O problema é o outro, é a pessoa com que se está falando. Então, há pessoas mais difíceis, há pessoas mais fáceis, situações mais difíceis, mais fáceis. E o curioso da história é que eu nunca vi um gago que gaguejasse sozinho, ou com um cachorro, ou com um bebê. Por quê? Porque eles não estão avaliando a situação de comunicação. A gagueira está muito associada ao estresse de comunicação. Ao longo do tempo, muitas teorias foram surgindo. Então, alguns diziam que a gagueira era o resultado de um conflito psiconeurótico. Outros diziam que era um problema neurológico, outros um problema genético ou um comportamento aprendido. Porém, nós sabemos que nem todo conflito psicológico resulta em gagueira. Então, deveria ter alguma coisa a mais aí. Alguns aventaram a falta de especialização do hemisfério esquerdo para a linguagem, ou alguns problemas de lateralidade contrariada, mas isso não justifica todos os casos. E quem não se encaixa nessa condição? Como é que nós ficamos? O problema, então, é muito complexo para ser reduzido a uma só causa. Há também pessoas que gaguejam com algumas pessoas e com outras não. Em algumas situações e em outras não. Como explicar tudo isso? Então, como amalgamar todas essas teorias em uma teoria só? Como eu compreendo as causas da gagueira? Eu pressuponho a existência de 3 fatores. O primeiro fator seria o fator predisponente. Esse sim seria orgânico, digamos, ou genético ou neurológico, não importa, mas seria uma predisposição que a pessoa tem para desenvolver a gagueira.
O segundo fator seria o fator precipitante, esse sempre ambiental e psicológico. Então, alguma coisa no ambiente que precipitaria a gagueira naquela pessoa que já tem esta predisposição. E o terceiro fator seria o fator perpetuante. O que seria o perpetuante? É aquele ciclo vicioso, a pessoa está gaguejando, ela fica ansiosa, ela tem mais medo, ela força a musculatura, ela luta com a palavra, ela antecipa, ela sabe que ela não vai conseguir falar, aí ela começa a temer, começa a evitar situações, começa a evitar pessoas, evitar, enfim, fonemas, e aí o ciclo vicioso está sendo formado. Né? Então, quanto mais gagueira, mais medo, quanto mais medo, mais ansiedade, quanto mais ansiedade, mais luta, quanto mais luta, mais gagueira, até que este processo seja primeiro identificado e depois interrompido. Gagueira tem tratamento, procure um fonoaudiólogo, mas voltaremos ao assunto.